Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite da professora Mabel e do LARP, para poder apresentar os resultados do meu doutorado aqui. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu utilizei na minha pesquisa as chamadas geotecnologias. Geotecnologias, elas abrangem desde o uso do GPS, tá, até a utilização de um software chamado Sistemas de Informação Geográfica, ou SIGs. E hoje em dia, nos SIGs, dá para utilizar arquivos como dados LIDAR, que são dados de radar, que a gente consegue informações, né, consegue perceber no terreno algumas manchas que podem ser indícios de vestígios, de sítios. Tem um grupo no noroeste da Península Ibérica, ele é formado por pesquisadores portugueses e espanhóis, chama Roman Army. Eles têm um site chamado romanarmy.edu, e eles estão com um trabalho bem interessante, só utilizando dados LIDAR. E descobriram já vários assentamentos temporários, assentamentos militares, né, temporários no noroeste da Espanha, principalmente na região ali das Astúrias, tá, só utilizando as geotecnologias. Tá. Na minha pesquisa, eu parti do princípio da criação dos conventos jurídicos no noroeste, relacionados às atuais cidades de Braga, em Portugal, né, Brácara Augusta, Astorga, Astúrica Augusta, na Espanha, e Lucus Augusti, Lugo. A primeira questão foi se os conventos teriam sido fundados na época Flávia, por Vespasiano, ou por Augusto. Essa era a dúvida inicial. Então, eu vou partir de dois documentos epigráficos, que foram encontrados, um no final da década de 80, outro no final da década de 90, mas eles foram legitimados por volta de 2004, 2005, né, quando foi verificada a autenticidade desses documentos epigráficos. As mudanças produzidas durante o governo de Augusto fazem parte de um momento fundamental para o conhecimento sobre a integração definitiva do noroeste peninsular, uma vez que as transformações são resultado imediato da conquista. Dessa forma, com Augusto se inicia uma nova etapa no processo de implantação romana na região. Tem uma autora espanhola chamada Maria Dolores do Pico Caínzos. Ela foi a principal pesquisadora que levou a cabo a autenticidade de um dos documentos epigráficos. Enquanto todo mundo estava batendo em cima, dizendo que era um documento falso, ela conseguiu provar que o documento era verdadeiro, e, a partir daí, ela começou a desenvolver vários trabalhos mostrando o papel de Augusto na organização do noroeste peninsular. Tá? Então, ela diz que, na época a que estamos referindo, que é a época da conquista do noroeste, mais que falar de Estado, devemos nos referir à profunda intervenção de Augusto nos assuntos do governo, sem precedentes na história de Roma, que só podem ser explicados pela excepcional confluência de vários fatores relevantes. Porque, até então, todos os trabalhos mostravam Augusto como um conquistador do território, mas não como
o organizador do território. Sua obra de reorganização territorial não parece ter uma consequência mais profunda nas populações pré-romanas até a década de 90, nos trabalhos, principalmente de historiadores. Já com relação a Vespasiano, este aparece como um impulsionador de transformações importantes que afetam a administração, além de uma melhor integração econômica e espacial do território. Tanto que a fundação dos conventos jurídicos, a fundação era atribuída a Vespasiano. A partir de 2 documentos encontrados, 2 documentos epigráficos, a obra de reorganização administrativa de Augusto na Espanha foi revista. Esses documentos relacionados a pactos de hospitalidade são a Tábula Paemeiobrigensis e a Tábula Logeiorum. O nome é meio complicadinho, vou mostrar para vocês. Essa é a Tábula Paemeiobrigensis, ela é feita de bronze. É conhecida também Étito del Bierzo. Ela foi encontrada em 99 e hoje está no Museu de León, na Espanha. Ele se refere à província transduriana, que era desconhecida até o momento, até o achado dessa placa de bronze. Após uma breve introdução que menciona os poderes do imperador, Augusto, apresenta 2 éditos de Augusto sobre a boa disposição mostrada por uma comunidade indígena, os Castellani Paemeiobrigenses. Contém trechos sobre a questão da posse de terra e de seus limites. A parte final traz o local onde foi emitido, Narbo Martius, e a datação com a indicação do ano exato, os dias e o mês. 14 e 15 de fevereiro de 15 a.C. Então, isso o insere, até o momento, como o documento mais antigo do Noroeste Peninsular. O segundo documento, a Tábula Logeiorum, foi recuperado em 1984, hoje está no Museu de La Coruña. Trata-se de uma segunda tábula relacionada ao mesmo grupo sociopolítico da outra tábula, dessa vez denominado expressamente Civitas e atribuída à mesma área geográfica. Quanto ao conteúdo, diz respeito a um pacto de hospitalidade entre Asínio Galo, um cidadão romano, e uma comunidade indígena, a Civitas Logeiorum, realizado no ano 1 depois de Cristo. Esses 2 documentos foram elaborados logo após a finalização da conquista, oficialmente dada por concluída em 19 a.C. Dessa forma, ambos pertencem ao período do imperador Augusto. Outro fator importante está relacionado à sua natureza. Trata-se de um documento epigráfico. Ou seja, trata-se da transmissão direta de um ato do imperador e não de uma interpretação de um autor antigo. Se o édito é um ato oficial, o pacto realizado na Tábula Logeiorum não pode ser analisado como uma relação privada, já que Asínio Galo desempenhava um cargo na administração provincial romana, ou seja, representava o imperador. Para Dolores do Pico Caínzos, esse é um exemplo do que poderia ser denominado de agentes oficiais da mudança, os que fazem parte do sistema de poder romano, ou seja, transformações que são consequência de uma ação direta de Roma, induzidas de cima, a partir de leis ou normas que emanam do poder imperial ou de pessoas que atuam sob seu mandato. Portanto, são 2 documentos fundamentais para o entendimento sobre as mudanças no Noroeste Peninsular, como consequência direta da conquista e por iniciativa imperial. Em um primeiro momento, verifica-se que esses documentos informam sobre os novos quadros administrativos e, assim, demonstram a perda de autonomia das comunidades indígenas, agora integradas ao Império Romano. Essa aparente simplicidade esconde a enorme complexidade da administração romana, que se manifesta no seu processo de criação de novas entidades e na reorganização das comunidades indígenas pré-existentes. Em um segundo momento, observa-se que as 2 tábulas demonstram que as transformações ultrapassam os aspectos administrativos. Podem ser verificadas as mudanças no território, com a fixação de novos limites para as comunidades, além de uma articulação diferente delas, a fundação de cidades que exemplificam os modos de vida romanos,
as mudanças econômicas relacionadas à fiscalização e ao regime de propriedade de terra, a elaboração de normas jurídicas que foram impostas às populações indígenas, a criação de identidades coletivas com novos elementos ideológicos de coesão, a utilização das elites indígenas como instrumentos de integração no império e obtenção de alianças através de pactos de amizade com representantes do poder romano. A atuação de Roma na nova organização territorial e administrativa não foi uniforme, nem a resposta ibérica ante a sua presença. As medidas efetuadas por Augusto não se deram num vazio, mas num mosaico de identidades, com atenção a essas realidades locais. Essas medidas provocaram uma intervenção direta sobre esses territórios e populações, o que ocasionou o estabelecimento de um sistema administrativo uniforme para todo o noroeste peninsular, com diferenças à escala local e regional, devido aos interesses específicos do poder imperial. É importante enfatizar o envolvimento direto de Augusto em assuntos administrativos, pois trata-se de algo inovador. Isso só foi possível devido à transformação no sistema de poder romano, que permitiu a Augusto realizar intervenções que anteriormente não teriam sido possíveis. Augusto tem em suas mãos uma autoridade que o permite implementar um programa próprio de governo, baseado em seu conceito de império, diferentemente do período republicano, com seus mecanismos de controles e interesses. Agora observa-se a possibilidade de adoção de medidas administrativas, políticas e ou econômicas, sem a necessidade do controle de outras magistraturas. Trata-se, portanto, de um período de mudança e transformação na própria Roma, no qual está à frente do Estado romano alguém que não compartilha o poder com outras instituições, e que o detém por um tempo prolongado, ao contrário do que acontecia na anualidade das magistraturas republicanas. Desta forma, Augusto se aproveita desse contexto para empreender de maneira pragmática um ambicioso programa de reformas. A anexação do território das populações do noroeste peninsular se tornaria um elemento modificador significativo de suas estruturas organizacionais, contribuindo para o processo de reorganização administrativa e territorial, assim como na manutenção do sistema socioeconômico romano e de novas formas ideológicas. O Império Romano empreendeu a integração de sociedades humanas no tempo e no espaço. Essa é a área que eu estou falando, né, a noroeste peninsular, com as 3 capitais conventuais. Uma vez conquistado o território, quais são as mudanças fundamentais para integrá-lo ao Império e, ao mesmo tempo, exercer o seu domínio? A conquista definitiva da Espanha deve ser entendida como parte de uma ideia de criação de um conjunto territorial coerente e homogêneo, do qual o noroeste faz parte. A ordem imperial deve ser entendida dentro de um espaço consensual. As medidas adotadas por Augusto objetivam, assim, uma articulação e organização de todo esse sistema imperial. Portanto, a partir de agora, não basta apenas a exploração dos territórios conquistados, mas se desenvolver mecanismos administrativos eficazes. Por exemplo, o culto ao imperador, que é visível em Astúrica, né? A monumentalização, que é visível nas 3 capitais conventuais, e a rede viária, né, que vai integrar o noroeste. Será dentro dessa perspectiva que Augusto empreenderá uma política administrativa na Espanha, a qual modificará de maneira profunda as estruturas existentes. E uma de suas ações foi integrar as comunidades pré-romanas nos níveis inferiores da administração, levando-as a assumirem algumas funções básicas dentro dessa nova organização estatal. Uma das principais ações de Augusto foi efetuar a subdivisão do império em províncias, o que implica em outros níveis hierárquicos de organização, entre os quais se destacam os conventos jurídicos. Nesse cenário, os conventos jurídicos serão convertidos em entidades territoriais intermediárias entre as civitates e as províncias. Apesar da historiografia tradicional ter considerado por muito tempo que os conventos correspondiam a uma criação da época Flávia, atualmente é consenso sua fundação na época de Augusto. Tanto a partir daqueles 2 documentos epigráficos que eu já apresentei, como também dos milhários presentes em algumas vias, como a via 17.
Como o Noroeste Peninsular não era um meio urbanizado, as 3 cidades que serão sedes conventuais são fundadas ex novo: Brácara Augusta, Lucus Augusti e Astúrica Augusta. Portanto, diferentemente das anteriores, não são colônias de povoamento, nem o resultado de transformação de assentamentos indígenas anteriores. São cidades fundadas por Augusto com funções administrativas. Estamos diante de cidades que foram fundadas pelo Estado romano com uma clara funcionalidade política. A finalidade dos conventos era aproximar o poder das comunidades indígenas através da criação de sedes que facilitassem a realização do circuito anual do governador. Não existia a possibilidade de que essas ações de governo ocorressem em sedes que não fossem urbanas ou em outro tipo de entidade menor. Os conventos, como novas demarcações territoriais, são fixados pelo poder imperial, que também é quem decide quantos terão em cada província, qual será o seu tamanho e extensão, que povos serão atribuídos a cada um deles e quais serão as suas capitais. Os conventos permitirão controlar as comunidades submetidas por meios que já não são exclusivamente militares. Dessa forma, cria-se mecanismos para uma estrutura administrativa estável e permanente. E esses mecanismos se encaixam na obra de reorganização de Augusto, que compreende a utilidade dos conventos como manifestação do poder de Roma e como meio de controle mais efetivo das comunidades. A escolha desses locais, que funcionariam como polos do poder romano, foi crucial num território que não possuía cidades. Por isso, a fundação por Augusto de 3 núcleos urbanos no Noroeste Peninsular, que passaram a funcionar como capitais administrativas, foi de extrema importância para a pacificação, controle e organização da região. Essa nova articulação do território relaciona-se diretamente aos cursos públicos, que também dependiam dessas divisões conventuais. Assim, a criação de centros urbanos que assegurassem a administração do território e constituíssem os cenários de representação da ideologia e do poder de Roma, e a construção de uma eficaz e densa rede viária representam importantes pilares do modelo que foi aplicado no Noroeste Peninsular. Nesse processo de construção territorial, pode-se verificar pelo menos 3 fases de atuação: ocupação, pacífica ou militar desse território, ordenamento, ou organização geral do território ocupado conforme os novos critérios, interesses e tecnologias, e consolidação do novo ordenamento, que tem lugar em 2 planos, no das construções e no dos significados. Tal como a ocupação, o novo ordenamento, bem como a sua consolidação, possibilita e requer numerosas e diversas construções, as quais conjuntamente constituem a topografia artificial e fazem do território um artefato. Após ocupado, o território será ordenado e conformado mediante 3 operações básicas: a delimitação, que consiste em definir o espaço ocupado, face a outros grupos e a outros âmbitos, e marcar os limites da jurisdição do poder que os desenha, bem como as delegações de poder que institui. Hierarquização, ou seja, o estabelecimento dos centros ou sedes, a partir dos quais será exercido o poder sobre o âmbito delimitado. E integração, dos centros com os espaços deles dependentes, mediante vias que dividem o território em unidades menores e que a tornam acessíveis. A superfície é o suporte do território e, consequentemente, o seu elemento constitutivo básico. Mas uma superfície só se define quando são estabelecidos seus contornos, isto é, quando se traçam as linhas ou limites que a demarcam. Os núcleos urbanos serão os lugares nos quais se concentram funções políticas e administrativas, as paisagens do poder estatal, construídas a partir de modelos urbanísticos padronizados ao longo do Império. As 3 sedes conventuais são fundações coevas e estão muito bem localizadas em relação aos seus territórios. Apesar da criação desses núcleos urbanos resultar, provavelmente, de uma mesma decisão política, podendo ter ocorrido por volta do ano 16 a.C., como é hoje aceito pela maioria dos autores, a história, características e desenvolvimento de cada um desses núcleos são diferenciados porque são diversificados os substratos culturais pré-romanos dessas regiões que se implantaram. Nesse contexto, as cidades fundadas por Augusto no Noroeste Peninsular desempenharam um papel fundamental na consolidação da política imperial.
pois constituíram polos agregadores, atuando como centros administrativos, como elos da rede viária e como os locais de residência das elites, cujo papel foi fundamental na criação de uma nova ordem social, econômica e cultural. É nesses núcleos urbanos principais, e em menor medida em alguns núcleos secundários, onde se concentrará a maior parte da nova população no Noroeste, nesse momento, e que constituem um extrato social de administradores, técnicos e etc. Junto aos seus modos de vida, importam também os seus modos de habitar, as suas arquiteturas e as formas de conceber o espaço, que podem ser vistas, refletidas nesses contextos urbanos. Brácara Augusta, Astúrica Augusta e Lucus Augusti partilham entre si, além de uma possível data de fundação comum, a função administrativa que desempenharam na província tarraconense enquanto capitais de conventos. Uma possível origem jurídica semelhante, pelo menos, como cidades de direito latino. Uma estrutura urbana planificada e funções centralizadoras como nós viários e estruturantes do território. Então, é a partir daí que eu resolvi utilizar, aqui são a localização das 3 cidades, né? E eu resolvi utilizar um software, o ArcGIS, para fazer a modelação do território, a modelação da rede viária que ligou o Noroeste. E a rede viária que eu utilizei foi a descrita no itinerário de Antonino. É aí que eu já mostro. O itinerário de Antonino, ele traz uma relação de mansiones, né, de locais de pousio, de parada. Alguns desses locais já foram identificados, a grande maioria não. Eu parti das capitais conventuais, né, para fazer a modelação do território. A ideia era tentar entender, né, se as vias, se elas foram criadas para ligar as 3 capitais conventuais. Eu fiz 2 modelos, 2 modelos digitais. Um ligando Brácara Astúrica e outro ligando Brácara Lucus Astúrica. Né? Ou seja, um modelo ligando as capitais e outro modelo ligando as mâncios, as mansiones, cada mâncio. Como foi feita essa modelação? Tem já um projeto, tem 2 projetos, um em Portugal, que é o projeto Vias Atlânticas e Vias Augustas. O Vias Atlânticas é a valorização da Via 19. A Via 19, eu já mostro para vocês, é uma via que ela vai ao longo, paralela à costa. Tá? É uma via utilizada desde a pré-história. E a ideia foi tentar fazer um roteiro turístico na Via 19. Então, fizeram limpezas, utilizando principalmente alunos de arqueologia da Universidade do Minho, e geraram relatórios, tá? Mostrando, identificando trechos dessa via ainda visíveis, como os trechos onde tem as calçadas, trecho com os milhários, as pontes. Tá? E o mesmo foi feito na Via 17, que é o projeto Vias Augustas, que é a via mais antiga. Essa via é da época de Augusto. Tá? Além desses 2 projetos, em Portugal, tem um projeto na Espanha, chamado Projeto Traianos, Projeto Vias Romanas em Castilha e Leão. O Isaac Moreno Galo, ele é um engenheiro civil, que ele faz todo um trabalho de recuperação das vias romanas na Espanha. Então, ele tem disponível, nesse link na internet, alguns trechos que ele conseguiu identificar. Então, eu juntei os trechos do projeto Traianos e do projeto Vias Augustas e Vias Atlânticas para conseguir identificar, né, a parte da via. Quando eu não consegui, o que faltava,
que não tinha nesses projetos, eu identifiquei através do que eu chamei de indícios de romanidade. Por exemplo, a largura das vias, a declividade das vias, a presença de milhares, a presença de trechos de calçadas, e foi um trabalho bem manual. A única via que eu percorri, que eu fiz uma prospecção, foi a via 18. Tá? Mas a via 17 e 19 eu fiz basicamente do escritório. E foi um trabalho manual, eu pontuando todos os indícios, né, e também bibliografia a respeito. Tá? Então, eu fiz à mão, seguindo o itinerário de Antonino. Essa daqui é a via 17. Tá? Então, seguindo os trabalhos já existentes e o que eu chamo de indícios de romanidade, eu fui mapeando. Essa é a via 18, que essa eu percorri. E essa é a via 19, como eu falei, ela tem o trecho que ela percorre paralela à costa. E tem muitos monumentos pré-históricos ao longo dessa via também. Então, partindo da via descrita no itinerário de Antonino, eu fiz um modelo, a modelação do território. Qual era o objetivo? Para ver se a criação da via, se ela tinha o objetivo de ter o menor custo de deslocamento. É o que a gente chama de rotas ótimas em geotecnologias. Tá? Geralmente, no cálculo de rotas ótimas, você utiliza dados ambientais. Só que, para dados ambientais, nós temos dados ambientais atuais. Quase não se tem pesquisas de paleoambiente. Então, para não ser um trabalho muito virtual, muito longe do que eu queria, além dos dados ambientais, eu utilizei dados de relevo e dados de hidrografia. Relevo é primordial e essencial aqui, porque a gente está falando de indícios romanos, de largura, de declividade, que não pode ultrapassar, ser maior que 8%, tá? Não pode ter maior que 12 metros. Então, são dados que eu jogo no software para fazê-lo funcionar do jeito que eu quero. Tá? E eu estou indicando como ele deve funcionar. Então, além disso, o que eu joguei no sistema? Eu joguei todos os indícios de romanidade. Milhares, pontes, trechos de calçadas. Trechos aqui é da via 18. Esse aqui é os milhares da via 18 também. E aqui é a ponte do Rio Lima. Então, a ideia era, qual foi a intenção? Foi unir somente as capitais conventuais, era isso? Utilizando o menor custo, ou qual era a ideia? Será que tinha aglomerados secundários aí? Será que as Mâncios seriam um bom índice ali, um bom parâmetro para eu fazer a modelagem? Bom, essa aqui é as calçadas que eu identifiquei nos trajetos, tá? Nas 3 vias, 19, 18 e 17. Esses pontos vermelhinhos aí são os trechos que ainda existem de calçadas romanas. Esses outros aqui são os milhares existentes que eu consegui mapear. E essa aqui são as pontes romanas que eu mapeei nas 3 vias. Bom, e os assentamentos pré-romanos, que tem muito mais que isso, tá? Aí o resultado. Aqui é a via 17. Eu não sei se está dando para perceber a diferença de cores aqui. Tá? O trecho em verde, não, o trecho em amarelo é o trecho que eu fiz seguindo o itinerário de Antonino, mapeando. Tá? O trecho verde é o caminho ligando Brácara Augusta e Astúrica Augusta, as 2 capitais conventuais. E o caminho em lilás é o caminho que eu fiz pegando a capital conventual, saindo de Brácara e ligando a alguma
algumas mâncios, no caso aqui, Chaves, Aquae Flávia. Tá? O caminho ligando as capitais conventuais, Brácara e Astúrica, ele passa muito longe, ele é divergente do itinerário de Antonino. Se eu jogar o dado da Mâncio, olha como ele fica próximo. Então, você pode descartar aqui a ideia de menor custo. As vias não foram construídas para ligar diretamente Brácara e Astúrica. Tá? Essa não foi a intenção, de ligar diretamente as capitais conventuais. A mesma coisa acontece com a Via 18. A Via 18 ela não é da época de Augusto, tá? Ela é da época Flávia. A Via 18 ela foi construída para exploração aurífera ali na região das Astúrias de Las Médulas. Então, a mesma coisa. Em amarelo é o itinerário de Antonino que eu tracei. Em verde é o caminho ligando as capitais conventuais. Olha como ela vem para baixo para jogar o caminho ótimo, caminho de menor custo. Ela passa bem longe do itinerário de Antonino. Agora, se eu jogar os dados das Mâncios, aí tem Brigidum, Flávio, aí o caminho ótimo ele é convergente ao itinerário de Antonino. E a Via 19, ela passa mais longe ainda. O itinerário de Antonino é a linha traçada em vermelho. A linha verde é o caminho ótimo ligando Brácara, Lucus e Astúrica. E o caminho lilás está ligando as Mansiones. Ele passa muito mais próximo ao itinerário de Antonino. Então, dá para ver o peso que tem as Mâncios, esses aglomerados secundários na estruturação da rede viária no noroeste. Tem mais algum tempo aí, Pablo? 10 minutos? Então, vamos lá. Pegar as considerações. O Império Romano se preocupou em desenvolver uma política urbanística viária extensa de construção de calçadas, além de sua manutenção para que Roma estivesse bem comunicada com as províncias. Para realizar os trabalhos de construção e reparação das vias, os governadores contaram com a colaboração do Exército. Nas províncias imperiais, onde estavam localizados os acampamentos legionários, os militares construíam as vias que recebiam a denominação de vias militares. As legiões, após a conquista de um território, construíam as vias militares com a finalidade de exercer o controle militar, político e econômico de uma região em vias de pacificação. Por que eu estou falando disso? Esse grupo que eu falei, romanarmy.edu, eles estão descobrindo vários assentamentos militares ao longo dessas vias. Tá? Estão mostrando como que o Exército foi participante na construção dessa rede viária que organizou o noroeste peninsular. Vamos às conclusões. Em termos interpretativos de significância histórica, uma das consequências mais relevantes da análise está relacionada com a consideração da mobilidade como fator locacional das mansiones. A proposta interpretativa é a importância locacional da rede concreta de caminhos que une as diferentes mâncios. Portanto, temos que levar em conta a importância dessas localizações das mâncios em relação ao itinerário. Assim, via e mâncio formam um conjunto estratégico fundamental para a socioeconomia da época romana. Uma se apoia na outra. Os estudos demonstraram que a rede viária romana no noroeste peninsular não foi implantada com base apenas na lógica de simplesmente unir diretamente as 3 capitais conventuais, fundadas por Augusto. Tá? Demonstra a importância aqui dos aglomerados urbanos, que estão relacionados com assentamentos pré-romanos. Tá? Bom, espero que vocês tenham entendido o objetivo aqui dessa minha modelação do território. Tá? Obrigada.